Uma boa noite a todos vocês. É muito bom que nós podemos estar aqui novamente para falar de assunto muito importante para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre a visitação pastoral, um assunto que assim muito necessário, mas também, para mim, eu acho que é um assunto de grande alegria. Gosto do assunto, acho que ele é muito importante. A visitação pastoral é uma das ferramentas mais poderosas para o exercício com o povo de Deus. Os momentos espirituais mais significantes de muitas pessoas têm acontecido numa sala de visitação, numa casa, num ambiente onde há interação entre o visitador e as pessoas sendo visitadas. Muitas pessoas conseguem expressar as suas experiências, aquelas experiências que tiveram naqueles momentos de visitação. Ademais, assim, o povo de Deus gosta de ser visitado, em geral. Certamente, nós entendemos que há algumas pessoas que não apreciam muito, mas, em geral, sim. E quando uma pessoa está com dificuldades, ela sempre procura alguém para vir visitá-la, se estiver doente. E uma coisa que eu acho assim, muito interessante no processo de visitação é que quando alguém vem visitar, seja um presbítero, seja um pastor, um evangelista, um missionário, que vem visitar aquela pessoa, dá aquele ânimo, porque a pessoa se sente amada, se sente cuidada por aquela pessoa que tirou um tempo para fazer essa visitação. Eu estava pensando sobre isso também, algumas pessoas até sentem assim, um ânimo, até o semblante muda quando recebe uma boa visita. Então, o senhor escritor Dube, ele afirma que o ministério de visitação é o ministério da presença nos lares, da presença da igreja, da presença de Cristo, porque é a pessoa que vai levando a mensagem do Senhor Jesus. Mas nos últimos dias, parece-me que o ministério de visitação tem sido, assim, um pouco esquecido. Ou talvez as pessoas tenham minimizado a importância da visitação. Alguns pastores, alguns presbíteros, acham que às vezes não precisam muito de visitar. E outra coisa que é interessante é que às vezes eles pensam que através das redes sociais, de troca de mensagens, eles podem satisfazer aquela necessidade de visitação. Só que não é a mesma coisa. Eu gostaria de perguntar, vocês ficariam satisfeitos se estiverem necessidade com apenas uma mensagem? O que acham? Não, acho que não. Acho que gostaria de ter um pouquinho de uma presença de alguém ali, não é? Para ouvir e talvez ajudar e dar um conselho e coisa dessa natureza. Mas algumas pessoas advogam que não, isso já mudou. Os tempos mudaram. Hoje o povo não se interessa mais por visitação, porque os interesses são outros. E algumas pessoas chegam a dizer que a visitação é para uma igreja rural, para a igreja de cidadezinha, porque as pessoas lá têm tempo, mas as pessoas da cidade não têm tempo. Mas na verdade não é bem assim. Os tempos mudaram de fato, mas Franklin Dávila, um escritor que fala muito sobre o aconselhamento pastoral, ele afirma que as necessidades espirituais das pessoas continuaram sendo as mesmas
e o coração dos seres humanos é o mesmo de outras gerações. Mas então, vamos falar sobre o que é uma visita pastoral. Se eu pergunto para vocês o que é uma visita pastoral, o que é que vocês me respondem? Alguém aqui poderia compartilhar a sua ideia? O que é uma visita pastoral? Conversar sobre a fé. Então, nosso irmão ali disse que é o conversar sobre a fé, e de fato falamos sobre a fé e falamos sobre muitas outras coisas. Mas tem pessoas que pensam que as visitações são aqueles momentos para compartilhar uma xícara de chá gostoso, um pedaço de torta, um bom bate-papo, umas tapinhas nos ombros e falar sobre um assunto político ou sobre um assunto de empresa ou de lavouras. Tudo é bom no seu devido lugar, mas a visita pastoral não é isso. A visita pastoral lida com assuntos espirituais. É nessa visita pastoral que nós procuramos interagir com a pessoa e descobrir as necessidades da pessoa e atendê-las e ajudá-las. Agora, o que é esse visitar? Então, a palavra, o verbo visitar, ele tem as suas origens nas línguas hebraico e grego. No Antigo Testamento usa-se a palavra pakad, que significa prestar atenção, significa observar, significa procurar com o objetivo de encontrar alguma coisa. E temos várias referências bíblicas que falam sobre esse assunto. Já no grego, a palavra visitar, episketopai, denota a ideia de inspecionar ou examinar ou olhar com cuidado com o fim de achar alguma coisa. E assim nós podemos encontrar outros vocábulos cognatos. Mas o que é de fato essa visita? Então essa visita traz a ideia de fazer um exame da situação, de procurar com o objetivo de encontrar alguma coisa e apresentar alguma coisa. Então, podemos dizer que o vocábulo visita ou visitar traz uma ideia básica, ou esses textos que nós mencionamos, traz a ideia básica de que a visitação requer um contato pessoal. Quer dizer, há a necessidade de uma pessoa ir até lá. Redes sociais não servem nesse sentido. Também há a necessidade de um exame pessoal. Logicamente não precisa de uma pessoa que chega lá, olha, pergunta, examina a pessoa visitada. E há aquela parte do préstimo, da ajuda pessoal. Então, é o suprir as necessidades físicas, às vezes precisa, às vezes necessidades espirituais e às vezes sempre necessidades espirituais, mas às vezes também necessidades materiais. Assim, podemos observar que a visitação, ela precisa ser sempre planejada e intencional. Ela é também um ministério, não é apenas um prazer, é gostoso visitar. Eu acho isso maravilhoso, fazer visitas. Contudo, não é apenas por prazer, ele é um ministério muito importante que às vezes as igrejas têm negligenciado. Não digo todas, algumas igrejas têm negligenciado. Porém, esse ministério que a igreja não pode deixar de exercer, porque a vida da igreja depende dessa visitação. O povo precisa de visitação, precisa de ajuda. Se um pastor ou um presbítero disser que não sabe fazer visitas
ou não gosta de fazer visitas, ou não quer fazer, o meu conselho é que, por gentileza, procure aprender, procure gostar, porque essa é parte do ministério que Deus deu aos pastores e aos presbíteros, aos líderes da igreja. Então, procure fazer um curso online, procure ler material. Há muitos materiais bons, fáceis de ler e com instruções muito boas. Por exemplo, depois eu vou falar sobre esse livro que um colega me emprestou. O título é O Resgate da Visitação Pastoral. Esse livro é muito bom. Ele é simples, mas ele traz explicações e instruções como fazer as visitas e ainda dá uma ajuda de textos no final para as pessoas, se as pessoas quiserem, não souberam o que procurar, etc. Ele ajuda. Outro livro que eu sugiro é escrito por Cornelis Tremp. Esse é um holandês. Ele escreve para o contexto holandês, mas é bem reformado, para as igrejas reformadas. Esse aqui é uma boa diretriz. Fala sobre a vida do presbítero e do ministério e entra, logicamente, os capítulos sobre a visitação. Eu aconselho que, eu acho importante que os nossos presbíteros e pastores adquiram um tal livro ou livros e façam bom uso desses livros. Tem também outros e muitos outros bons materiais. Mas de onde surgiu a ideia de visitação? Nós vamos olhar a base bíblica para a visitação. A ideia de visita não surgiu assim do nada. A visitação se baseia nas Escrituras. O que é que nós vamos olhar primeiro é a maneira que Deus interagiu com seu povo e como Ele veio nos ensinar a fazer esse ministério. E então, ali nós vemos que Ele vem e visita. No Antigo Testamento, já lá no Jardim do Éden, Deus vinha e visitava o casal que estava lá. Nós podemos ler no Salmo 65 o seguinte, está sendo projetado, eu creio. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Tu amoleces com chuvisco e lhe abençoas a produção. Essa visitação é um salmista elevando glórias a Deus, porque Deus visita e Deus, então, é aquele que cuida dessa criação e Ele a sustenta. A visita de Deus ali no jardim era contínua, diária, ininterrupta. E nós sabemos que sem a visitação de Deus nas nossas vidas diariamente, eu creio que nós não podemos viver. A igreja precisa dessa visita. E os propósitos de Deus, Ele sempre vem ao encontro do ser humano com os seus propósitos. O propósito de abençoar, por exemplo, o versículo de Gênesis 21 diz: visitou o Senhor a Sara e cumpriu o que lhe havia prometido. Ela concebeu e deu à luz um filho. Esse, então, mostra ali bênção. Deus veio visitar para abençoar. E também para salvação. Ele veio salvar. José, quando estava... que queria morrer, já estava velho, ele disse: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará sair desta terra. Ele estava falando, Deus virá socorrer vocês e Ele vai salvá-los, Ele vai tirá-los desta terra. E de fato isso aconteceu. Deus também colocou o seu rebanho nas mãos de líderes nesse mundo e deu a eles uma incumbência, a incumbência de cuidar desse rebanho. E o profeta Ezequiel 34, de 1 a 6, fala muito sobre os líderes que Deus colocou e que, na verdade,
é uma advertência para eles de que se eles não fizerem o trabalho como Deus ordenou, eles poderão sofrer consequências severas, tristes. Deus colocou esses líderes, esses pastores, e disse que se eles falhassem nessa tarefa, então Deus iria requerer a vida do rebanho de suas mãos. Então é uma coisa séria esse ministério de visitação. E na sua maneira mais linda de visitar o ser humano, da visitação de Deus, quem pode adivinhar quando e como? A sua visitação é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Cristo entre nós. Que visita maravilhosa. Deus veio visitar-nos através. Esse é o ápice da visitação divina. Deus vindo visitar e habitar entre nós. E Lucas então escreve: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu, quer dizer, salvou o seu povo. E foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo. E Jesus é o bom pastor, e ele então ele dá a vida e deu a vida pelas ovelhas, e ele visita-nos hoje através do seu Santo Espírito. E quando ele está em nossa casa, quando ele está em nossa vida, é maravilhoso demais. E ele então veio para nos ensinar também. Ele veio para salvar, e ele vem também para nos alimentar, e vem para libertar. Tudo isso Jesus fez e faz, porque ele subiu aos céus, mas ele está conosco e nos conforta. E ele, na sua vida terrestre, Jesus fez todo esse tipo de ministério de visitação, ensinando os discípulos e ensinando-nos hoje também. E acho bonito quando ele participa de todo tipo de experiência, até mesmo quando o seu amigo Lázaro faleceu, ele veio lá confortar as irmãs que estavam muito tristes, chorando. Jesus, o bom pastor, então dá uma ordem para nós, para o seu povo, para cuidar do rebanho. Nós conhecemos aquela história da experiência de Pedro com Jesus, não é? O que é que Jesus perguntou para Pedro? Alguém se lembra? Qual? Tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, eu amo. Eu te amo, Senhor. Então ele disse: apacenta o meu rebanho. Cuide deles. Veja que a visitação está ligada ao amor de Deus. Quando o amor de Deus está em nós, nós sentimos aquele coração amoroso para com os outros, estamos preparados para fazer esse trabalho. Logicamente, muitas vezes precisamos aprender com um mestre. E depois, a comissão foi dada aos discípulos, aos servidores do Senhor Jesus, para que eles fossem então os visitadores. E nós, quando olhamos no livro de Atos, que dá uma linda história que conta o começo da igreja, nós vamos ver que os discípulos, os apóstolos, na verdade, eles iam abrindo igreja em diferentes lugares e depois eles voltavam para fazer a visitação e ver como eles estavam. Ali em Atos 9, 32 diz: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Lá nesse lugar, Pedro pregou o evangelho nessa visitação, durante a visitação. Ele pregou o evangelho, ele ensinou, ele fez curas e ele ficou lá por um tempo, instruindo a igreja. Então, as visitas foram e são e devem ser intencionais e planejadas. Ele planejou a visita. E há muitos outros textos que falam sobre esse ministério, mas estes são suficientes para nos dar uma direção. E nós podemos fazer destes textos bíblicos como o nosso motivo e a nossa norma para visitações pastorais. E então nós
vamos observar agora quais são os objetivos das visitas. O que é que vocês acham? Qual é o objetivo das visitas? Romanos 12:15, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram? Pode ser essa uma das razões, sim. Encorajar. E assim, a Bíblia usa muito, o Novo Testamento usa muito uma palavra para englobar tudo isso, que é edificar. A palavra edificar, edificação da igreja, Efésios 4 fala sobre isso lindamente. Eu coloquei um texto lá e vou ler uma parte, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ali é profundo, esses versículos são profundos. Eles falam desse objetivo da visitação, que não é apenas ir visitar e conversar um pouquinho, mas tem o seu objetivo profundo. E esse é edificação do corpo de Cristo, fazendo crescer, cuidar dele, ensinar, ministrar e fazer com que cresçam espiritualmente, fazer com que conheçam a Jesus, porque às vezes as pessoas ainda não chegaram a conhecê-lo, fazer com que as pessoas conheçam assuntos importantes. Então, eu acho que esses versículos resumem para nós o objetivo da visitação. Mas também o Novo Testamento diz que a edificação é um processo de crescimento pelo qual o poder do Espírito Santo faz a igreja crescer. E, logicamente, o Novo Testamento também indica que a visitação, a igreja cresce pela edificação do Espírito Santo, pela edificação dos oficiais e edificação que recebe de uns para com os outros. E temos várias passagens da Bíblia que falam sobre esse assunto. A edificação refere-se ao crescer em Cristo, crescer de Cristo e crescer para Cristo, de acordo com os versículos de Efésios 4. Então, a visita pastoral deve sempre ser examinada à luz do texto de Ezequiel 34 e também de Jeremias 23:2, onde é enfatizado a supervisão, os cuidados pastorais com o rebanho visando o crescimento e o bem-estar. Eu não vou ler esse texto de Ezequiel, ele é grande, mas eu gostaria que vocês lessem esse capítulo 34. Ele é muito importante, ele fala da seriedade do ministério pastoral e como Deus leva a sério esse ministério. Então, a edificação da igreja pode acontecer de várias maneiras: pregação, trabalho evangelístico, ajuda diaconal, conversas consoladoras e confortáveis, e assim, de várias maneiras. Mas a forma de visitação pastoral é uma das atividades mais importantes nesse processo de crescimento, porque ele leva a igreja a crescer espiritualmente e também a crescer em número. Michael Campbell identifica quatro outros objetivos ligados a esse objetivo de edificação, que eles se entrelaçam. Ele fala que o objetivo da visitação é fortalecer os relacionamentos que há entre os irmãos, ou edificar espiritualmente, que já está ligado ao primeiro motivo, reforçar a conexão do crente com a igreja e praticar a oração com as ovelhas de uma maneira individual. Às vezes, algumas pessoas em grupo, elas não conseguem fazer uma oração
ficam um pouco tímidas. Mas quando tem uma visitação no lar, elas se sentem encorajadas ou elas se sentem confortadas. E então agora eu pergunto, quem vocês acham que precisam fazer as visitas? Quem deve visitar? Pastores, presbíteros e os membros da igreja. Então podemos dizer, somos nós, pastores, presbíteros e membros. Mas a tarefa muito importante e pesada, essa tarefa está nos ombros do conselho, pastores e presbíteros. Entendam que presbíteros e pastores, de acordo com o termo no Novo Testamento, refere-se à mesma coisa. Nós estamos no mesmo ministério. E então essa responsabilidade é nossa e nós não podemos nos escapar dela. E se quisermos fazer isso, nós estamos correndo das nossas responsabilidades. Então, nós sabemos a primeira e mais importante, ou vamos dizer assim, para servir de exemplo, então é o conselho. Pastores, presbíteros, diáconos. Não vou falar sobre os diáconos agora, porque a próxima aula será sobre o diaconato. Mas vamos falar sobre nós, os presbíteros. Então, a palavra nos orienta que os líderes têm que dar um exemplo e precisam fazer esse trabalho. Em Ezequiel 34 volta de novo a falar sobre esse assunto. Nós sempre vamos voltar a Ezequiel 34, porque ali a tarefa dos líderes de fortalecer, de curar, de ligar, de buscar, de agregar, é muito séria. E Deus está dando como uma ordem aos pastores e aos líderes. E que se eles não fizerem, Deus vai pedir para eles um tipo de uma prestação de contas. Por que é que vocês não fizeram esse trabalho? Vocês deixaram a igreja morrer? Vocês deixaram a igreja sofrer? Vocês não atenderam às necessidades? Vocês cuidaram só de vocês mesmos? E o rebanho? E o meu povo? E então, quando nós olhamos assim para nós mesmos, principalmente na tradição reformada, nós não temos o costume que um só líder, um só chefe, um só bispo que vai comandar e fazer todo o trabalho de visitação. Nós somos um colegiado, nós somos um conselho trabalhando juntos. Então nós temos esse rebanho, essa responsabilidade de cuidar do rebanho. E ali em Atos 20, 28 diz o seguinte: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos ou líderes, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja é preciosa para o Senhor Jesus. Ele a resgatou com seu sangue. Ele a ama. E ele colocou nas mãos dos líderes a responsabilidade de cuidar da igreja. E também o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 5, 1, 3, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles, não com força, não com maltratos, não com desprezo, não por interesses próprios, por nada, mas cuide da herança de Deus. A igreja, os cristãos são a herança de Deus. Temos que cuidar desse rebanho. A responsabilidade está sobre nós, os nossos ombros. Então, pastores e presbíteros não podem se esquivar dessa responsabilidade. Os
oficiais da igreja terão, como eu disse, que fazer um tipo de prestação de contas sobre o que eles estão fazendo. Hebreus, a carta aos Hebreus diz o seguinte, capítulo 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar contas delas. Vamos dizer, vamos ter que prestar contas das vidas que nos foi confiadas a cuidar delas, para que o façam com alegria e não gemendo, não com tristeza. Quero dizer, não faça na vida do presbítero, do pastor, um jugo tão grande que eles acham difícil a fazer esse trabalho, mas cooperam com esse trabalho, os cristãos e os conselhos em união fazendo o trabalho. Ezequiel, então, 34 novamente, diz: ai dos pastores que se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vocês não apacentaram as minhas ovelhas? Eis que estou contra esses pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio. Palavras pesadas, não é? Para aqueles que abusam da sua posição, que não cuidam do rebanho, que não fazem esse trabalho, porque Deus chamou-nos e confiou-nos essa tarefa, esse ministério. Então, é uma tarefa séria, ela é difícil, ela é árdua, ela é contínua, ela requer muito, mas é um privilégio também que Deus confiou a certas pessoas essa responsabilidade. E nós não estamos sozinhos, nós temos o Supremo Pastor para nos ensinar. Nós temos a Palavra Santa e temos uns aos outros também para nos ajudar a carregar e trabalhar em conjunto. E também nós podemos fazer leituras mais e mais nas Sagradas Escrituras para aprender como fazer esse trabalho. E podemos, como eu disse também, fazer algum cursinho e desenvolver as habilidades. Agora também nós podemos olhar para um segundo ponto, que é o motivo histórico. Quando surgiu essa questão de visitação nos lares? Alguém tem uma ideia quando é que surgiu? De onde veio essa questão de presbíteros visitarem os lares? Nós podemos olhar para trás na questão da reforma, na época da reforma, até aquela altura. Então, a igreja chegou a um certo ponto que as pessoas iam à igreja procurar um bispo, procurar um padre, um papa, um líder para confessar os seus pecados, naquela esperança de que iriam receber perdão, e logicamente não surtia efeito. E naquela altura, então, quando Calvino estava em Genebra, fazendo os seus estudos e cuidando da igreja lá, ele fez os seus estudos e pesquisou e viu que nas Sagradas Escrituras, na verdade, não tinha esse sistema de que, olha, vem aqui trazer o povo para confessar aqui diante de um líder, de um bispo. Não, ele viu que não era um ensino correto das Escrituras, mas ele viu que os ensinamentos das Escrituras é esse, de que devemos ir onde as pessoas estão. E então ele treinou o seu grupo de presbíteros e os ensinou a fazer a visitação para ajudar no trabalho pastoral. E, logicamente, também para ajudá-los no preparo para a preparação para a Santa Ceia. E é de lá que nós temos também o nosso preparo, desde aquela altura. As nossas igrejas reformadas, nós usamos o grupo de presbíteros, pastores, para fazer esse trabalho e preparar o povo para participar também da ceia, não só na questão espiritual, mas também prepará-los. E então o terceiro grupo, ou o segundo grupo, desculpe-me, das pessoas que devem fazer as visitas, são
os membros, todos os membros, os crentes, todos eles. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 1, 26 e 27, da seguinte forma: exortamo-vos também, irmãos, que admoestais os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, a quem ele está apelando? Ele está apelando aos irmãos, quer dizer, a todos os cristãos. E que tarefa, que trabalho eles precisam fazer, de acordo com esse versículo? O que eles precisam fazer? A obrigação deles era admoestar, consolar, amparar uns aos outros, dentro da igreja. E Tiago chama atenção para isso. Ele fala que a verdadeira religião, o verdadeiro culto, é a visitação de órfãos e viúvas nas suas necessidades e nas suas aflições. A Bíblia está cheia de ensinamentos sobre a questão da visitação pastoral. O Senhor Jesus Cristo mesmo enfatizou esse ensinamento quando ele disse lá em Mateus 25, falando sobre aqueles líderes que não seguiram os seus ensinamentos. Ele disse: porque eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede, não me destes de beber, estava nu, não me vestiste, estava enfermo, não me visitaste, estava preso e não fostes ver-me. Jesus enfatiza a importância de visitar todo e qualquer tipo de pessoa. Doentes, presos, pobres e ricos, atormentados, qualquer pessoa é necessitada. Agora vamos falar dos tipos de visitações, tipos de visitas. Quais são os tipos de visitas que os senhores conhecem? Vamos lá, alguém pode arriscar? Que tipo de visitas? Visita nas casas. Muito bem. Visita nas casas, e elas são conhecidas assim como visitas domiciliares. Essas são as visitas nas casas. Todos nós conhecemos, todos nós recebemos e devemos visitar uns aos outros. Essa visita, já disse, ela precisa de ser, os líderes precisam ir lá, habitar com eles no seu habitat, onde eles passam as suas necessidades, onde eles sofrem, onde eles riem, onde eles festejam, ali onde eles vivem. Os líderes precisam programar, planejar e intencionalmente ir lá onde eles estão. E para isso eles precisam se preparar. Nós precisamos nos preparar com oração, com leitura bíblica, pensando também na situação da pessoa que vamos visitar, orando por elas. Trabalho árduo, sim, mas gratificante, enriquecedor, cheio de bênçãos, cheio de alegrias e também de vitórias, que são concedidas pelo grande visitador e bom pastor, Jesus Cristo. Então, nós não devemos pensar, eu vou visitar essa senhora ali, mas eu estou atrasado, eu ainda tenho que chegar em casa, tomar uma ducha correndo, e o que eu vou falar lá? Eu não sei nada o que eu vou dizer nessa casa, o que será o problema? Quer dizer, fica todo confuso assim, e chega lá e diz, lá na hora eu vou pensando em alguma coisa. E chega lá na hora, oferece um café, um bolo, uma conversa, e de repente o tempo vai, os pensamentos vão, e chega lá no final daquele tempo que deveria ser precioso para o aprendizado, e diz, então, tem alguma coisa que queira dizer? Não tem. Muito bem, então nós podemos terminar aqui, e às vezes ora e às vezes não ora. Às vezes acontece assim, mas
geralmente lê um pouquinho aqui e colar, e às vezes nem está preparado, e a visita parece que, ok, fiz uma visita, terminei, mas a visita parece que não foi feita, ela não surtiu efeito. Agora eu gostaria que entendesse que não existe uma receita para dizer, olha, a visita você diz assim, diz assim, diz assim, depois isso, depois aquilo. Não. Temos que entender que o Espírito Santo também, nós precisamos depender dele, precisamos suplicá-lo para nos orientar, mas nós podemos fazer algumas perguntas de sondagem, algumas perguntas que podem nos ajudar na conversa e na intenção da visita. Na verdade, nós devemos já planejar. E uma pergunta, na verdade, é aquela que governa todas as outras. Essa pergunta: como está o seu relacionamento com Deus? Para você fazer essa pergunta, você primeiro precisa perguntar a si próprio: como está o meu relacionamento com Deus? E então nós temos que pensar que há vários exemplos de perguntas que podemos fazer, mas também a visita, temos que desenvolver aquele caráter de sermos sigilosos, não sair de lá e já correr dizer para fulano e ciclano sobre os acontecidos ali na casa do outro. Temos que respeitar e manter sigilo quanto às conversas. Mas eu vou dar alguns exemplos de perguntas, agora é a questão prática, para que vocês possam observar. Há muitas perguntas que se possam fazer, dependendo da situação, dependendo do contexto e da intenção da sua visita. Então, olha ali uma lista delas. Então, ali você pode olhar, pode perguntar: meu irmão, como vai? Como filho de Deus, como membro da igreja, como vai a sua vida espiritual hoje? Você pode perguntar muitas coisas. Está envolvido em algum estudo bíblico? A pessoa dizer: não estou. Então, gostaria de participar? Seria bom, encoraja a pessoa a participar, ali já gera uma conversa. Como está a sua vida de oração? Participa de um grupo? Tem orado regularmente? Assim, os assuntos vão surgindo. Essas perguntas ajudam. E é bom conhecer um pouco e já formular algumas perguntas intencionais que nós vamos, dependendo do objetivo da nossa visita. E, logicamente, ore e dependa do Espírito Santo. Muito importante nesse processo de visitação. Porque nós precisamos estar em comunhão com Ele para que a visita possa surtir efeito. E então, temos um outro tipo de visitas, que é a visita aos enfermos. Doentes. Doentes, enfermos. Isso, muito bem, enfermos, doentes, mesma coisa. São só palavras diferentes. Então, essas visitas são importantíssimas, eu vou dizer. Elas são diferentes, mas elas precisam estar no topo da lista das visitações. Não pode esperar chegar até o final da lista, ou a pessoa já morreu, ou já ficou ainda mais doente, ou está desconsolada. Então precisamos pensar e colocá-las no topo da lista. E planejar a nossa visita a essa pessoa doente. Logicamente, às vezes é uma pessoa mais jovem, às vezes é uma pessoa mais idosa, e tudo depende da situação e muitas perguntas que nós podemos formular, que o Espírito Santo também nos guia enquanto estamos preparando para poder assistir essas pessoas. E as pessoas idosas precisam muito do nosso carinho, do nosso amor, do nosso entendimento. E então, nós precisamos pensar assim sobre eles com muito carinho, e eu acho assim que é até muito importante desenvolver dentro da igreja um ministério de visitação aos idosos, um grupo que assista aos idosos, aos doentes,
e é porque eles estão precisando de ajuda, esses doentes. Então temos que ter alguns cuidados quando estivermos assim a visitar uma pessoa bem doente. Nós precisamos agir de maneira assim normal, não ficar assim um pouco sem jeito. Vamos imaginar que a pessoa está bem doente, mas temos uma porção de cuidados que precisamos tomar, que podemos olhar, e o prazo deve ser curto se a pessoa estiver bem, para não cansar. Devemos também consultar os familiares, se podemos ir visitar. Nunca devemos ir mais que 2 pessoas, 1 ou 2. E devemos sondar a situação, as emoções, a linguagem corporal, as expressões da pessoa doente para saber, ok, é melhor agora parar, assim, terminar aquela visitação. Porque às vezes a pessoa está muito doente, muito cansada. E então ali uma pergunta boa para se usar é a pergunta do catecismo, a primeira pergunta do catecismo de Heidelberg. Qual é o seu único fundamento na vida ou na morte? Muitas vezes as pessoas querem falar sobre a morte. Eu já encontrei situações assim. Elas querem falar, mas elas não têm coragem. Não feche a porta se a pessoa puxar esse assunto. Se a pessoa disser, eu acho que eu vou morrer logo, e começar a entrar nesse assunto, deixe a pessoa falar. Então você vai perguntando, por que está pensando assim? E assim, às vezes a pessoa vai expressar, e algumas pessoas podem até ter medo da morte, algumas pessoas podem pensar que vão morrer e não estão preparadas, e é o dever nosso dos visitadores de ajudar essas pessoas também a enfrentar a morte, se necessário. Logicamente nós não vamos lá já encorajar a pessoa para ficar mais triste, não é isso. Mas se a pessoa mesmo sentir, tem pessoas que já sentem mesmo que o seu momento chegou. E então é importante observar e ser sensível às necessidades dos doentes. Leia Salmo, ore com elas e logo se vai. E ali nós temos também a visita aos idosos, que eu gosto demais da visita aos idosos. Esses também requer muito nossa atenção. E eles ficam felizes demais quando vamos visitar. Eles apreciam, eles querem conversar. E seja sensível, seja gentil. Mostra empatia, deixe que a pessoa repita uma história 2, 3, 4 vezes, a mesma história. Às vezes a pessoa esqueceu. E às vezes ela se sente tão assim só. Então quando for lá, vai assim, preparado com paciência e com amor para aquelas pessoas idosas. E logicamente, vocês podem procurar muito material que vai ajudar nesse trabalho. Eu vou mostrar esses livros no slide. São livros que eu gostaria de recomendar que vocês adquirissem. A Bíblia dos Griões, essas são bíblias que nós conseguimos de graça em quase todos os lugares. Atrás nessa bibliazinha tem uma porção de indicação assim, de textos que podem ser úteis para as visitações. E esse livro aqui, como eu já falei, está lá no screen, O Resgate da Visitação. Ele, aqui no final, tem uma porção de textos. Isso aqui tudo é recursos que podem te ajudar como um presbítero, uma presbítera, um pastor. Se não souber onde e como, e já diz os assuntos, então é bom ter um livro assim. E se quiser aprender a fazer uma visita mais no estilo reformado, então eu sugiro esse de Cornelis Tremp. Franklin Dávila também escreveu a Visitação Pastoral. É um bom livro que vale a pena ter e ler.
E então assim nós podemos concluir que a visitação pastoral é um ministério de amor. Amor dado por Deus aos presbíteros e aos pastores e aos membros, para que eles juntos se unam para a edificação do seu corpo. E que nós possamos investir nesse ministério, que nós possamos desenvolvê-lo, desenvolver as nossas habilidades e sermos sensíveis, prontos para obedecer também os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada. E agora nós damos a oportunidade para algumas perguntas, alguns comentários que porventura vocês possam ter. Algum comentário? Eu estar atento, né, ao que está acontecendo na comunidade. Muitas vezes a gente escuta de pessoas que passaram por uma cirurgia e a gente só pergunta como foi, mas a gente não dá a atenção de passar isso para o conselho para que alguém vá fazer uma visita, né? Então é o compartilhar, né, de como está a comunidade. Isso, muito importante. Nossa tarefa de uns também é ajudar os outros. Se você sabe de uma pessoa que é da responsabilidade, está no outro bairro, comunique, informe o conselho, assim todos vamos trabalhando numa equipe, uns ajudando os outros. Mas eu digo o seguinte, o ministério de visitação não acontece por acaso, nós precisamos investir nele, aprender a fazer as visitas. E uns vão ajudando os outros, mas também os materiais ajudam. E, logicamente, as escrituras estão cheias de orientações para nós sobre a visitação pastoral.